Mariana Muniz! De vez em quando você aparece! Tudo bom com você, menina? Tudo bom, graças. Graças, né? E bom de estar aqui também, Que né? bom. Depois de tanto tempo, né? Pois é. Pernambucana, né? Isso, pernambucana. Radicada em São Paulo já? Passei a minha adolescência no Rio, No né? Rio. Mas estou em São Paulo já faz, sei lá, 30 e tantos anos. Já. Quase 40 anos. Quase 40 anos, que é o motivo da gente estar conversando aqui, exatamente. Ocupação, trajetórias. Mariana Isso. Muniz. Comemorando 40 anos de carreira. Celebrando. Celebrando isso, 40 muito anos bem, de muito carreira. bem, é isso Caramba, mesmo. você começou muito cedo. Na verdade, aí nesses 40 está incluído o meu começo como formação, Como que é formação. 8 anos de idade, É. né, no Rio de Janeiro, em Recife e depois no Rio. Tá? Ah, você começou lá no Recife. São 10 anos aí de formação. De formação. Né? E aí depois é que eu fui para o Rio, ou melhor, vim para São Paulo a convite do Klaus, né? Klaus Viana. Isso, exatamente. Para o Balé da Cidade, ele criou um grupo chamado Grupo Experimental do Balé da Cidade. E daí eu comecei a minha carreira aqui, em São Paulo, né? Então, os 40 anos está incluindo a minha formação também. Agora, né? você estava Não é só a comentando, profissão. na nossa conversa lá antes do programa começar, que foi ótima, vamos dizer, você começou com balé clássico, começou como as pessoas começam normalmente. Sim, em né? Recife, com Em a Flávia Recife. Barros, na Barra, com toda aquela... destrinchando aquela complexidade toda de movimentos, linhas, formas, que é uma coisa Aquelas típica... técnicas, né? Que é uma coisa típica do balé tradicional, Do do balé balé normal, clássico. tradicional clássico. Chama balé clássico. A partir de um certo momento... Sim, você... um momento de formação. Quando eu terminei a minha formação, que foi quando eu saí da escola do Teatro Municipal do Rio, o Klaus Viana me convidou para fazer parte do grupo Teatro do Movimento. Klaus era um homem de teatro, além de um homem da dança. Né? Ele era ator também. E daí, quando eu estava lá, ele falou, você não quer vir trabalhar comigo aqui no Centro de Pesquisa Arte e Educação, que era a escola que ele tinha junto com a Angel Viana, que vai estar dentro desse projeto em algum momento aí, a gente vai falar dela. E aí eu falei, então eu vou para aí. E isso mudou o meu jeito. Mudou teu rumo. Mudou meu rumo, mas acho que por uma intuição do Klaus, de que meu rumo poderia ser esse que ele estava propondo, que foi um encontro grande entre a dança e o teatro, porque o teatro estava ali o tempo todo, porque ele estava fazendo hoje é dia de rock, quando a gente... Dos Vicente. Isso, exatamente, quando a gente se encontrou. E ele foi uma das pessoas, por exemplo, olhou para mim fazendo uma barra, que é um outro jeito de dar aula do Klaus, né? Era Klaus e Angel também. E ele falou, você só falta falar. Isso ficou muito forte para mim, né? Essa questão de eu falar, de fazer um trabalho de voz. Só que isso só veio acontecer mesmo quando eu estava aqui em São Paulo e estava no balé, tinha acabado de sair do balé e fui trabalhar com o Stéphane Doss, que é um bailarino francês que foi formado no Mudra, do Bejar. E ele falou assim, Mariana, eu acho que você devia investir na sua voz. Ele criou, inclusive, um trabalho para eu fazer que era só fala, era só texto. Chamava-se Carta ao Pai. Do Kafka? Na verdade, era Carta ao Pai dele. Exatamente. Isso, mas fazendo referência, claro, ao Kafka. Daí, quando ele falou, você precisa investir na voz, aí eu realmente fui investir na voz. Aí fui fazer aula de voz e tal. E comecei a enveredar por um caminho muito permeado pelo trabalho com o teatro e um teatro de texto. Né? O primeiro trabalho que eu fiz foi com Naum Alves de Souza. Mentira, foi com Antônia Bujanra, uma caixa de outras coisas, junto com a Clarice Bujanra. E daí, a Célia Gouveia, não sei se você conhece a Célia, assistiu o espetáculo e falou, olha, o Naum está precisando de uma pessoa para fazer um trabalho que é sobre o Nijinsky, mas é um trabalho de texto. Tem movimento, tem dança, mas é um trabalho de texto, que precisa que você fale realmente. E tem um personagem. Aí eu fiquei encantada com a possibilidade. É meu. Nosso destino me colocou diante disso. Teatro Cultura Artística. Isso, exatamente. Depois a gente saiu um pouco, né, para viajar e tal. Mas enfim, aí eu falei, então eu vou. E aí quando eu encontrei com o Naum achou que era o canal, sabe? Que era um canal para mim fazer o trabalho mais como atriz também, entendeu?
E aí eu falei, tá, então tudo bem, vamos ver o que o destino vai colocar, né? E aí o que aconteceu e que vem acontecendo de formas diferenciadas é que eu fiquei sempre nesse movimento de mergulho na dança, não na dança tradicional, mas numa dança que tem a ver com esse convite do Klaus, que é uma dança de pesquisa de movimento, relacionado com o teatro, fazendo também trabalho corporal e coreografia para teatro e trabalhando como atriz também. Quer dizer, a voz está aí também, está presente. O tempo todo, tanto que agora eu acabei de fazer a Máquina Tchekhov com direção da Clara Carvalho e Denise Weinberg. A gente ficou 3 meses lá no Teatro da Memória. E, ao mesmo tempo, estava no Trajetórias fazendo os 2 solos, né, 2 Mundos e Desistir, que fazem parte desse processo todo de resgate e celebração de tudo que eu já fiz até hoje. Já fez ao longo dessa carreira. Isso. Eu tenho umas imagens aí, vamos colocar, para você ir comentando com a gente aqui, um trabalho que você fez chamado 2 Mundos. Pedi para a Lanlan colocar. Esse é um trabalho que você fez há pouco tempo atrás, né? Acho eu, não sei. Eu estou falando Helen Keller. Eu posso falar aqui? Pode, claro, pode, deve. Helen Keller. Porque esse é um momento... Você está soletrando ali em Libras o Helen Keller. Na verdade, isso. Esse é o momento que eu estou mais próxima do público no trabalho. Tudo a ver, essa coisa da linguagem do Libras com essa questão da pesquisa no movimento que você faz. Isso, exatamente. Né? Sabe por quê? Você pegou trechos. Trechos, espaços. Ótimo, que ótimo. Esse aí é o final quando ela entra como se estivesse a se movimentar como se estivesse dentro de uma balada. Porque para os surdos, o contato corporal, o contato físico, dançando, é algo que modifica a percepção deles da comunicação, que potencializa, que torna eles mais vivos e confiantes no poder da linguagem deles. Correto. Entendeu? Melhor, eu falei linguagem, mas não é linguagem, é língua. Na língua, né? Tem regras, uma sintaxe diferente da nossa, tanto é que quando Esse trabalho você fez em parceria com o Eduardo Tolentino, Isso. que é um cara de teatro. Exatamente. O Desistir tinha junto também o Tolentino e a Clara Carvalho. Aí estou sempre ali, porque... é por isso que eu fui fazer a Máquina Tchekhov, porque eu estava lá, eu fiquei encantada com o Eduardo, com o trabalho dele, e fui falar, e ele falou, eu não tenho experiência com movimento, com dança. Movimento que a gente chama dança. Porque movimento, sim. A coisa do Tolentino é mais o texto. Isso, exatamente. Aliás, mas ele é muito... sim, mas o trabalho com o Tapa agora, que eu estou mais envolvida já há uns 2, 3 anos, né, quase, é muito em cima de como a palavra pode ser corpo. Como o falar pode trazer o corpo. Tem um peso, tem uma consistência. Dinâmica. Isso, tudo bem, quem trabalha com teatro sabe que a palavra tem todos esses elementos embutidos nela. Mas isso é diferente de você fazer uma aproximação da palavra que é o corpo junto. O corpo a serviço dela, sabe? É aí que você entra. E aí que eu entrei e me encantei com essa possibilidade. Tanto é que... E com a liberdade de explorar que está aí dada lá no Grupo Tapa, sabe? De você ir chegando e se apropriando daquilo que você vai dizer a partir da vivência da palavra, desde do pensamento da emissão da palavra. Isso é maravilhoso. É por isso que eu continuo... Mas é uma construção mesmo, né? Isso. E aí, o que acontece? Lá eu me sinto no teatro dançando. Entendeu? Fazendo dança, fazendo teatro. Porque esse movimento de investigação de como a palavra acontece no corpo é o que mais me encanta, assim, de investigar, sabe? De mergulhar. Tanto é que o Desistir é um trabalho... Até para desconstruir, não é não? Isso, até para ir contra aquilo que é natural? Isso, até para isso. Isso faz parte do jogo, faz parte do da jogo, relação. Com certeza. Como se você dissesse, estou com dor de cabeça, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Você, uma palavra que contraria o gesto que está sendo feito. Sim. Tanto Desistir existe isso. Desistir existe, mas enfim. Desistir. Desistir Desistir é após existir. É isso, porque
faz referência à questão da existência mesmo, do ser no corpo e da, entre aspas, decadência, porque eu acho que não deveria ser exatamente essa a palavra para dizer o que vai acontecendo corpo, de movimentos dentro do corpo que dificultam o caminhar, por exemplo, né? Até porque para mergulhar no desistir, tem momentos do texto do Beckett onde eu abro uma brecha, como se fosse, a Clara chama de parênteses, como se eu fizesse um parênteses e entrasse na minha história como memória daquela personagem, em movimentos que não tem nada a ver com isso que você associaria com a velhice. Diretamente, porque com o andar, por exemplo, que eu proponho no início, não tem essa ligação, essa coerência lógica, correto. Mas tem uma coerência e um sentido lógicos dentro da proposta de me investigar dentro do tema. Não só as memórias daquela velha que está morrendo do Beckett, mas a velha que sou eu, entende? E as minhas memórias como velha. Legal. Sabe? Dizer, esse é o parênteses. Tanto é que eu estou falando velha e estou ouvindo 2 vezes a palavra velha, porque quando eu fui olhar a entrevista para a abertura da exposição virtual que vai ser lançada lá no MIS, eu olhei e falei, nossa, mas como eu estou velha, entendeu? Porque eu percebi umas rugas assim que eu não tinha visto que estavam tão acentuadas. Mas o fato de estar podendo falar e dizer, olha, é isso que está acontecendo, vocês vão ver isso, aquilo, foi me aliviando dessa primeira impressão, desse primeiro choque. Carga, né? Esse primeiro choque. Vamos mostrar um trechinho aí do Manuel, que é o tema básico. O Manuel de Barros, isso, Manuel exatamente. Esse é um duo. Você pode comentar em cima também. Isso okay. aí você está com o Rubens Caribé. Isso, exatamente. Parceiro. Isso. Quer dizer, a partir do quê? Das poesias da vida? Como é que foi a coisa? Não, a gente fez uma escolha de poemas o livro do artista quando coisa. Que a maioria dos textos são de lá. Tá. Não só desse. O Caribé tem um preparo de dança? Não, então, ele foi meu aluno durante 15 anos, ou mais. Olha, por isso que a gente chegou num ponto... vai descobrindo as coisas. Que a gente chegou a estar em cena assim tão próximo como nesse trabalho, sabe? A gente fez isso num festival, no Festibero, lá no Memorial da América Latina. Isso. Tava tão lotado, foi tão bom. A gente se sentiu tão acolhido, sabe? Que bom esses momentos que você escolheu. Muito bonito bom, isso, muito bom. Lindo isso. São aquelas cabeceiras de cama, né? Exatamente. Cama patente. Isso, exatamente. Eu usei essa cama patente num trabalho com direção do Posse Neto. Chamava-se Esperança, Dona Esperança. E aí, cabia muito bem com essa ideia das coisas deixadas fora, esquecidas. Né? E que tem as coisas que estão descartadas e que você nem repara e que podem estar te dizendo muito do fato do belo de ser no mundo simplesmente por florescer no meio do nada. Do nada, né? Isso. Agora... E aí faz uma relação com o artista, que muitas vezes você não dá nenhum apoio. Nenhum valor, né? Você não valora, você não dá suporte. E ele continua, que nem aquela planta que nasce ali no meio do deserto, entendeu? Que é um pouco como às vezes a gente sente. Que nem a cabeceira da cama patente que está lá jogada em algum lugar. Exatamente. Mas que ela existe, foi daí ela tá lá. Exato. E é bela, né? A Fernanda quer tirar uma foto pra gente. Vamos tirar uma foto? Vamos. Espontânea, hein? Nem posamos nem nada, né? Você tem um trabalho muito forte também em questão de exploração do espaço urbano.
Sim, sim, rua, dança urbana. a rua. Dança na rua, é. Rua, na praça, porque tal. quando eu estava com a companhia, que foi mais ou menos aí por volta dos anos 2005, 2006, 2007, é isso. Agora eu estou super assim, estrita com as datas, porque como eu tive que visitar cada uma dessas datas para a exposição virtual e dizer exatamente qual foi o dia da estreia e tal, então eu tive que me revolver lá para, sabe? Revisitar. Mas é porque às vezes você fala assim, foi mais ou menos em 1900 não sei quanto. Para a exposição virtual, para essa linha do tempo, tinha que ser exato o dia, o mês e a data, entendeu? Então foi de 2006, 2007, em 2006 eu estava com a ideia, e em 2007 nasceu a companhia com mais gente do que eu, meu companheiro de trabalho e de vida, que é o Cláudio Gimenez, o iluminador, o Ricardo Bueno. A equipe foi aumentando. Foi aumentando. E aí, o tema que eu escolhi primeiro para trabalhar, aliás, aqui cruzamos nossas linhas, porque eu vim aqui para falar dos parangolés, inspirado no Hélio Oiticica. Eu fiz toda uma rememoração do nosso trabalho de pesquisa em cima do Hélio Oiticica para poder construir o parangolés, né? Então, daí o trabalho com a companhia, como ele veio até agora, nasceu com esse trabalho do Hélio Oiticica, essa pesquisa, essa pesquisa de movimento. A gente tem um trecho aí de um vídeo grande, um vídeo que tem uns 15, 16 minutos, não sei o que está disponível no YouTube, as pessoas podem acessar. Eu acho que todos esses vídeos que a gente está vendo, eles estão Mas esse lá. especialmente eu chamaria a atenção porque você contextualiza todo esse trabalho de rua. Né? Eu adorei fazer. Faz... Então, esse foi o primeiro trabalho, junto com a Thalita Bretas e a Natália Dresenberg, que são as idealizadoras do Museu da Dança. Museu da Dança. Que é uma coisa inusitada, porque é um museu virtual. Virtual, bacana isso. Vamos ver esse trechinho do vídeo aí. O Hélio Oiticica foi uma pessoa que sentiu que o espaço da rua era um espaço que despertava impressões novas, e a partir desse contato ele começou a criar as obras. E uma das obras, ou a primeira obra que para nós foi fundamental para a criação, foi os parangolés. Ele é de um momento da história do nosso país onde o corpo começou a surgir como o lugar por excelência de trânsito de tudo que existe. Porque eles perceberam que sem o corpo, sem essa maravilha que é o poder estar habitando esse espaço que é do corpo, sem isso, nada poderia ser feito e que tivesse um eixo que ligasse o pensamento, a sensação, a carne, tudo junto. É incrível. Como este corpo. Me limita. Vai. Vamos falar do Trajetórias, rapidamente. Então, porque o lugar onde tudo se ancora e de onde tudo sai é no trabalho de pesquisa de estar no corpo, como estar no corpo. O como é muito importante. Né? Não é só saber o que está envolvido, não é só o intelectual. É como viver nele, fazendo tudo que você tem que fazer. Ele é o lugar, o denominador comum, né? de tudo que eu já fiz. É essa inquietação com o lugar do corpo. Beleza, menina. A gente vai ter, agora a partir da semana que vem, de 11 a 14 de novembro, uma série de depoimentos. Vai estar lá o Valmir Santos, falando sobre o seu trabalho. Maria Lúcia Lee. Angel Viana. Então, é aí que eu falei que ia entrar, né? Porque a Angel vai estar aí na E você vai apresentar no dia 14, que é sexta-feira que vem, eu acho que é? Na verdade é quarta, quinta e sexta são os encontros, né? Maria Lúcia é o primeiro, Valmir Santos é o segundo, 12, e o terceiro é Angel Viana, no dia 13. E no sábado é que eu faço a apresentação do Desistir, no sábado, do solo. Dia 14, Desistir. Exatamente. É o solo.
no MIS, Museu da Imagem e do Som. Agora tem a exposição virtual que você falou? Então, o lançamento da exposição virtual vai se dar no sábado. No sábado. E é aí onde todas as ações do projeto aparecem. Tá. Então, tem depoimentos de pessoas que estiveram junto comigo durante muito tempo ou que me influenciaram muito. A Helena Katz, Cláudio Jimenez, Clara Carvalho, Celso Nascimento, Raul Rachul, gente de outros campos, além da dança, né? Porque o Celso é músico, né? A Clara é atriz, de outros campos que me influenciaram. Estiveram juntos aí, e estão, né? E estão, né? Continuam, o campo da crítica também, né? São gente que estão junto comigo também agora. E, então vai ter esse movimento de mostrar esses encontros na exposição virtual, essas entrevistas que a gente fez, vai ter um pouco da exposição física de fotos, que é esse lugar que eu falo que está aberto. Essa exposição está aberta para circular, para quem se interessar. Ela ficou no Centro de Referência da Dança no mês de agosto, setembro. Ela foi tão legal que foi prorrogada a permanência dela lá no centro. E tinha uma coisa muito interessante na exposição, porque não é que só olhando fotos de mim, da minha pessoa em ação, não. Tem a companhia, tem os trabalhos de teatro, junto com outras pessoas. E o que é legal lá nessa exposição, que pode ser montada em qualquer lugar, é que o corpo tem que estar envolvido. O trânsito ali. O corpo tem que estar envolvido em ver. Você tem que se abaixar, você pode deitar para poder ver certas coisas. Foi muito inspirada nas instalações do Hélio Oiticica. Sempre o Hélio Oiticica, né? Porque é muito genial muito genial, sabe? MIS, Museu da Imagem do Som, na Avenida Europa 158, é tudo com entrada franca. Ingresso Quarta, já. quinta e sexta, então, são as conversas com o Valmir, isso. com a Maria Lussali na quarta, Valmir Santos na quinta, e Angel Viana na sexta, de 2 às 5, isso é legal de 2 falar, às porque 5, o horário é da tarde, diferenciado, né? Porque muita gente não pode à noite, então é de 2 às 5. E no sábado, então... Às 19 horas vai ser a apresentação e às 20h30 o lançamento. Vai ter um coquetel. Opa, legal. De lá também para dar uma bebida. Toda a programação está no www.museudadança.com.br. Aliás, nesse site ele tem Nossa, esse museu site é virtual. É um museu virtual. Isso Todos esses vídeos que a gente mostrou tudo e muito você pode mais, ver lá. tá lá Isso, dentro, e tem muita coisa lá. Muita coisa. Lá dentro. É. Legal. Mariana, obrigado, Gina. Acabou. Que pena. Muito bom. Até a próxima Adorei, vez. Vê se adorei. não some, tá? Pode crer.